Bom dia, chegando com a nossa mensagem do dia para você. Você já parou para pensar no significado da palavra livre? O que seria realmente uma pessoa livre? A pessoa que faz o que quer, que vai para onde quer, que abusa, usa e faz da maneira que quiser a sua vida? Seria esta uma pessoa livre? E a frase, livres do pecado, o que seria? Uma pessoa isenta de pecar, impossibilitada de pecar? A palavra de Deus, ela nos traz algumas orientações e afirmações que, para entendermos, precisamos meditar no que a palavra está dizendo, respirando, procurando, mastigando o texto para poder realmente tirar uma lição palpável. Lá no livro de Romanos, capítulo 6, a Bíblia diz assim: porque quando ereis servos do pecado, estáveis livres da justiça. Veja que a frase engloba servo do pecado e livres da justiça. Parece uma incoerência, mas o sentido do texto é fácil de se entender. O livro de Romanos, ele trata a respeito da nossa redenção. Ele diz: porque através de um homem entrou o pecado no mundo, e pelo só ato de justiça, que foi a morte de Cristo na cruz, todos os homens foram salvos. Por isso é que todos morrem, porque o pecado entrou no mundo. Por isso é que todos podem ser salvos, porque Jesus morreu na cruz. Como diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E como já falamos em outros programas aqui, a vida eterna é esta, que te conheço a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Mas o livro de Romanos está tratando deste fato. E libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Quando nós fomos libertos do pecado, nós nos tornamos servos da justiça. Veja que parece uma incoerência, mas você vai entender. Como é que eu sou liberto e passo a ser servo? Não era que eu era servo e passei a ser liberto? O sentido do texto fala a respeito da condição espiritual do homem. O problema das pessoas entenderem é que elas estão sempre olhando para o lado físico. E as pessoas às vezes não enxergam que estão aprisionadas no pecado. As pessoas não enxergam que, mesmo achando que são livres, são servas do pecado. Estão sujeitas à vida de pecado. E com isso elas não têm o entendimento de que precisam ser libertas do pecado. E a opção que Cristo oferece é exatamente esta: se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Mas se crerdes, receberás a vida eterna. No verso 10 do capítulo 6, ele fala: falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Ou seja, como você usou o seu corpo a despeito do pecado, para pecar, para fazer o que você queria, o que queria a sua carne. Agora, conhecedor da palavra, você deve usar o seu corpo para glorificar a Deus, para a justiça, para a santificação. Paulo estava fazendo um paradigma, uma comparação com a disponibilidade que a gente tinha para pecar e que a gente deve ter para servir a Deus depois de ter o entendimento do que é ser livre do pecado. O verso 20 ele diz: porque quando ereis servos do pecado, estavas livres da justiça. Quando vocês estavam sendo servos do pecado, vocês estavam livres da justiça. Porque o homem acha que não vai pagar pelos seus atos. Mas quando nós temos conhecimento da ação de Deus, da palavra de Deus, a gente entende que aquela vida livre que a gente vivia no pecado tem um preço, uma condenação que a gente vai ter que pagar.
E quando a gente se arrepende dos nossos pecados e confessa a Cristo como Senhor, como diz o próprio livro de Romanos, a saber, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. O verso 24 ele diz: e que fruto tinheis então das coisas de que agora vos envergonhais? Qual é o fruto que vocês tiram daquela vida de pecado que hoje você se envergonha? Era isso que Paulo estava dizendo para aqueles que se converteram, porque o fim delas é a morte. O fim de uma vida de liberdade, onde você peca à vontade e não tem a consciência pesada, é a morte. E não é só a morte física, porque essa, até mesmo quem não vive numa vida de pecado, quem procura viver em santidade, vai experimentar. Mas é a morte espiritual. O verso 22 diz: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, olha a incoerência aparentemente, libertos e feitos servos, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Uma vez que fomos libertos do poder do pecado, não por deixarmos de ser pecador, mas por aceitarmos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, o seu sangue remidor que nos purifica de todo o nosso pecado, por lavarmos a nossa consciência pecaminosa no sangue carmesim derramado na cruz do Calvário, libertos do pecado, agora nos tornamos servos de Deus, servos de Cristo Jesus, tendo o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. E aí ele fecha o capítulo dizendo: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte, por isso é que todos morrem, porque o pecado entrou no mundo pela desobediência de Adão e passou a todos os homens. Você conhece a história. Deus disse a Adão, quando o colocou no paraíso: de todas as árvores comerei, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Adão e Eva comeram daquela árvore. E fisicamente eles não morreram, porque continuaram vivendo. A humanidade veio de Adão e Eva. Mas espiritualmente eles morreram e se afastaram de Deus. E precisaram ser expulsos do paraíso para quê? Não lançasse mão da árvore da vida que estava lá à disposição desde o início, e eles não comeram. E se eles comem da árvore da vida, já na condição de pecador, de morto espiritual, iriam viver eternamente condenados. Mas o plano de Deus é que o homem viva eternamente diante da sua presença. Por isso o livro de Efésios, lá no capítulo 3, nos diz que nós somos criados para o louvor da glória de Deus. Nós fomos salvos em Cristo Jesus para o louvor da glória de Deus. E nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa para o louvor da glória de Deus. Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes que o ímpio se arrependa, se converta e desfrute da vida eterna. A palavra de Deus, ela continua sendo eficaz. Por mais que o mundo seja correria, por mais que as pessoas não tenham tempo, ela continua ecoando nos quatro cantos da terra. E ela não volta vazia. Você está recebendo esta mensagem hoje porque Deus tem um plano especial na sua vida. Você já recebeu várias mensagens e talvez você não tenha dado o devido valor, mas quando você compreender a mensagem da cruz, você vai se lembrar de cada tentativa, de cada mensagem que você recebeu, e você vai glorificar a Deus por ter misericórdia de você e ter insistido tanto para que a mensagem do Evangelho chegasse ao seu coração. Que Deus em Cristo te abençoe ricamente. Já estamos aqui, www.webradioapn.com.br. A nossa família trabalha para abençoar a sua.